Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 35ª aula vamos fazer uma massagem de relaxamento ao corpo inteiro apenas com a técnica de deslizamento superficial e profundo. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. A massagem de hoje será então uma massagem ao corpo inteiro, apenas com as técnicas de deslizamento superficial e profundo. E sobretudo vamos utilizar estas técnicas para quem quer mais aliviar o stress, aliviar a ansiedade, e aqui nós não vamos utilizar outras técnicas de massagem, como a técnica de amassamento, a técnica de torção e a técnica de rolamento da pele. Vamos apenas utilizar as técnicas de deslizamento superficial e profundo. E qual é a sequência ou a ordem dos segmentos que nós vamos fazer nesta massagem? Nesta massagem vamos começar com o cliente deitado de barriga para baixo, ou seja, em decúbito ventral. Há clientes que preferem. E vamos então começar pela perna direita. Vamos fazer então a perna direita e também a seguir a coxa direita. Ao terminarmos a coxa direita, vamos repetir os mesmos movimentos na perna esquerda e na coxa esquerda. Após termos terminado a coxa esquerda, vamos então para as costas do cliente, fazemos a massagem nas costas do nosso cliente e em seguida vamos então para a nuca. Ao terminarmos a nuca, vamos então indicar ao nosso cliente que deverá mudar o decúbito, ou seja, deverá então voltar-se agora de barriga para cima, em decúbito dorsal, e vamos então iniciar pelos membros superiores esquerdos, ou seja, vamos então fazer a massagem na mão, no antebraço e também no braço. Ao terminarmos então o membro superior esquerdo, vamos então repetir as mesmas técnicas e manobras de massagem no membro superior direito, ou seja, vamos repetir novamente a mão, o antebraço e o braço. Ao terminarmos então o braço, vamos então fazer a massagem no abdômen do nosso cliente e ao terminarmos o abdômen, vamos então para a perna direita, a coxa direita e vamos finalizar a massagem nos pés. Primeiro vamos realizar a massagem no pé esquerdo e depois vamos para o pé direito. Caso queiram iniciar pelos pés, também o podem fazer, no entanto devem fazer previamente à massagem o escaldapés ou o pé dilúvio. Já temos aqui um vídeo no canal sobre escaldapés ou pé dilúvio, vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E antes de irmos então para a massagem, gostava então de convidar-vos a subscrever o canal, a deixar o gosto e caso tenham alguma dúvida, já sabem, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento. O nosso cliente já está deitado na marquesa, de barriga para baixo, ou seja, em decúbito ventral, e vamos então aplicar o óleo. Vou colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10 pumps de óleo de amêndoas doces e vou utilizar óleo de lavanda, o alfazema, e vou colocar aqui 3, 6, 7, 8 gotas de óleo essencial e vou misturar com o dedo. E vou começar então pela perna direita do meu cliente. O nosso cliente já está deitado de barriga para baixo, ou seja, em decúbito ventral, e vamos então espalhar o óleo. Vou colocar a minha mão por cima da panturrilha, ou dos gastrocnêmios, e vou derramar o óleo de amêndoas doces pela perna posterior e espalhar por toda a perna. E vamos trabalhar depois a perna da parte medial e da parte lateral. Vou começar então o deslizamento profundo digital palmar. Vou utilizar a região digital e palmar da mão, de ambas as mãos, e vou então deslizar do tornozelo até à região poplítea. Vou com a pressão 3. E antes de tocar a região poplítea, volto com a pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e volto com a pressão. Podemos fazer o deslizamento com a região nodular em ambos os lados, medial e lateral. Vamos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. 2 e 3. Ou então podemos fazer ainda com uma mão individual. Podemos utilizar primeiro uma mão na parte medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1.
pressão 3, pressão 1. E agora do outro lado, na parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, e da região palpítea até ao tornozelo, pressão 1. Agora vamos utilizar os polegares, tal como fizemos anteriormente. Podemos deslizar com ambos os polegares. Vamos até à região palpítea e voltamos com pressão 1. Vamos atingir os gastrocnémios, o gastrocnémio lateral e o gastrocnémio medial. Em vez de trabalharmos bilateralmente, podemos trabalhar individualmente. Podemos trabalhar primeiro do lado medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3. E volto com a pressão 1. E também da parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. E novamente pressão 3 e volto com a pressão 1. E agora trabalhar entre os gastrocnémios para podermos atingir o ciliar. Vamos com os dedos unidos, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e voltamos com a pressão 1 até ao tornozelo. E mais uma vez, pressão 3, passamos entre os gastrocnémios e voltamos com a pressão 1. E agora posso fazer o deslizamento com os dedos entrelaçados, uma vez, duas vezes, três vezes, e ainda vou poder fazer a manobra em leque, ou o deslizamento em leque. Basicamente estou a soltar os gastrocnémios um do outro. E para terminarmos então a massagem, vamos então terminar com um deslizamento superficial na perna posterior. Agora vou então aplicar o óleo vegetal na coxa direita do meu cliente. E vou então, com a técnica de deslizamento superficial, colocar o óleo na minha mão e deslizar com uma pressão muito leve na coxa do cliente. Atenção aos limites, espalhamos na coxa posterior, mais medial e também o lateral. Agora com a região digital e palmar, vou então desde a região palpiteia até a anca. Com as duas mãos, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E novamente, pressão 3 e volto com a pressão 1. Agora com a área de contacto, a região digital, lembrem-se, afastar a palma da mão nesta manobra. Vamos então deslizar desde a região palpítea até a anca com a pressão 3 e voltamos lateralmente e medialmente com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Com a manobra no doar, vamos então utilizar os nós dos dedos mais distais e vamos então deslizar com pressão 3 e voltamos em pressão 1. Pressão 3 e voltamos em pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vamos fazer o deslizamento com os polegares. Vamos então deslizar desde a região palpítea até a anca com a pressão 3 e voltamos em pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e pressão 1. E aqui estamos a trabalhar a região mais medial, como os músculos semitendinoso e semimembranoso, e na parte mais lateral vamos trabalhar o bicípite femoral e a pressão longa e curta. E para terminar a massagem, vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial, para indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. Trabalhamos então a perna e coxa direita do nosso cliente. Vamos agora repetir as mesmas técnicas e manobras de massagem na perna e coxa esquerda do cliente. Depois vamos então para as costas do nosso cliente. Vamos começar então a nossa massagem com a aplicação do óleo. Como vocês já sabem, eu gosto de aplicar o óleo desta forma.
E vou então espalhar bem aqui pelas costas do nosso cliente. Convém que a pele esteja com uma boa camada de óleo, porque a pele também vai absorvê-lo. Se for um óleo mineral, que eu não recomendo, não precisam de pôr tanta quantidade, porque a pele dificilmente vai conseguir absorvê-lo. Mas um óleo vegetal, que é o caso, vai absorver facilmente. Vou começar então a nossa massagem com o deslizamento em leque. Já sabem, o deslizamento em leque. Vamos então afastar os nossos dedos, devagar. Já sabem, com a pressão 3. Vimos aqui até junto dos ombros, com a pressão 3. E dos ombros até a região lombar, com a pressão 1. Pressão 3. E voltamos com a pressão 1. Pressão 3, devagar. E vamos voltar com a pressão 1. Agora com a região digital e palmar, vamos então deslizar desde a região lombar até à linha do acrómio, com a pressão 3. Vimos então da linha do acrómio até à base do occipital, com a pressão 1, da base do occipital até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros até à região lombar com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. E aqui já estamos a trabalhar as costas e também a nuca. Com a região digital vamos fazer o mesmo, ou seja, deslizar com a pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Lembre-se, para nós executarmos com a região digital, devemos então levantar a palma da mão. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Agora vamos fazer o inverso. Em vez de termos a área de contacto, a região digital, vamos então ter a região palmar apenas. Vamos então levantar os dedos e deslizar com a região palmar. Aqui, como não temos espaço para ir até à nuca, vamos logo diretamente até aos ombros com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com a região tenar, basicamente o que fizemos com a região palmar, mas com a região tenar. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Levantamos então os dedos e a palma da mão. Apenas a região tenar fica em contacto. Vamos até à cintura escapular. Da cintura escapular deslizamos até aos ombros. E dos ombros até à região lombar, com a mão na totalidade em contacto, com a pressão 1. Vimos então em deslizamento superficial. Agora com a região nodular mais distal, vamos então deslizar. Pressão 3. Vamos novamente à nuca. Agora, como estamos na linha do acrómio, vamos passar para a pressão 1 até à base do occipital. Da base do occipital até aos ombros com a pressão 3. E dos ombros até à região lombar. Vamos voltar com o contacto de toda a mão com a pressão 1. Pressão 3. Pressão 1. Pressão 3. E pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vamos utilizar as nodulares mais proximais. Vamos então deslizar até à linha do acrómio com a pressão 3, da linha do acrómio até à base do occipital com a pressão 1, da base do occipital até aos ombros, pressão 3,
E dos ombros, vamos então abrir a mão e deslizar com a pressão 1 até a região lombar. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e voltamos com pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Vamos agora utilizar as nodulares com os dois dedos. Vamos utilizar as nodulares mais distais e vamos então com uma mão segurar no punho e com a nossa mão, no meu caso a direita, a nossa mão dominante, vamos então deslizar até à região da linha do acrómio. Chegamos aqui, vamos então deslizar com os nossos dedos até aos ombros e vamos voltar ao deslizamento com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora, com os dedos entrelaçados, vamos então desde a região lombar até a região da linha do acrómio, afastamos até aos ombros, o que está em contacto é então a região tenária, aqui, e vamos voltar com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3 até aos ombros e voltamos com a pressão 1. E agora com os nossos polegares vamos então deslizar. A área de contacto vai ser então os polegares com a pressão 3. Vamos então deslizar novamente até aos ombros com a pressão 3 e voltamos com toda a mão como área de contacto dos ombros até à região lombar. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3 e pressão 1. E para terminarmos, então fazer um deslizamento superficial, desde a região lombar até à região da nuca, com a pressão 1 e pressão 1. Indicamos então ao nosso cliente que terminamos a massagem às costas. Depois de termos trabalhado nas costas do nosso cliente, vamos agora trabalhar a nuca do cliente. Vou então derramar o óleo para a minha mão e vou então espalhar pelos ombros, pela nuca e pela cintura escapular. Agora vou então deslizar com a região digital, vou desde a base do occipital até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros até à base occipital com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Agora com a região nodular mais distal, vamos então deslizar desde a base do occipital até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros voltamos com um deslizamento superficial, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Agora vou apenas trabalhar a nuca com a região nodular. Pressão 3, pressão 1, 2, pressão 3, pressão 1. Agora vamos utilizar a região nodular mais proximal. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1 e pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com os polegares, pressão 3, voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, voltamos com a pressão 1. Agora vou fazer o deslizamento profundo com os polegares apenas na nuca. Uma vez. Pressão 3,
pressão 1, pressão 3, pressão 1. Para terminarmos então a massagem, vamos terminar com a técnica de deslizamento superficial e vamos fazer um deslizamento superficial, ou seja, desde a nuca até à região lombar com a pressão 1 e da região lombar até à nuca, novamente, a pressão 1. E aí vamos indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. Após termos terminado a nuca, vamos pedir ao nosso cliente para voltar-se na marquesa, ou seja, mudar o decúbito. Estava de barriga para baixo, agora vai ficar de barriga para cima. E vamos então trabalhar os membros superiores. Vamos trabalhar então a mão, o antebraço e o braço. Depois de terminarmos um braço, vamos então repetir exatamente as técnicas e manobras de massagem do lado oposto do nosso cliente. Vamos então colocar o óleo para a nossa mão e vamos espalhar na mão do cliente. E aqui espalhamos na mão e no dorso da mão e também nos dedos. Vamos agora primeiro começar com a palma da mão. Vou então fazer um deslizamento digital palmar, ou seja, vou utilizar os meus dedos e a palma da mão e vou deslizar na mão do meu cliente. Fazemos 3 vezes, agora vou deslizar com a região nodular, na palma da mão, lembrem-se. E 3 vezes. Vamos agora fazer o deslizamento no polegar. Vamos então desde a falange distal até a falange proximal. E temos sempre o apoio dos outros 4 dedos. O polegar em cima e os outros 4 dedos também fazem pressão, deslizando então o polegar. Depois o indicador, 3 vezes, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Depois o dedo médio, pressão 3, pressão 3, pressão e pressão 3 e pressão. O quarto dedo, o anular, pressão 3, pressão 3, pressão e pressão 3 e pressão. E no fim vamos então deslizar no dedo mínimo. Pressão 3, pressão 3, pressão 1 e pressão 3, pressão. E agora vamos afastar os dedos. Vamos então colocar os dedos assim. Primeiro entre o indicador e o dedo médio. E os outros nossos 2 dedos vão se encaixar entre o dedo médio e o dedo anular. E vamos então afastar devagar para não magoar o cliente. E agora entre o dedo médio e o dedo anular e o anular e o mínimo, vamos colocar os outros dedos e vamos novamente afastar 3 vezes, como se estivéssemos a fazer uma pompagem ou um bombeamento. Depois de terminarmos então a palma da mão e os dedos, vamos voltar a palma da mão para baixo e vamos trabalhar a região dorsal da mão. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer então deslizamento, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Vamos terminar a massagem na mão com a técnica de deslizamento superficial. Terminamos então a mão, deslizamos com o deslizamento superficial e terminamos a massagem na mão. Vou então derramar na minha mão e vou espalhar pelo antebraço e pelo braço do cliente até ao ombro, quer na parte anterior, quer na parte posterior do antebraço e do braço. Vamos então agora começar com o deslizamento digital palmar. Desde o punho até o cotovelo vamos com a pressão 3 e voltamos pela parte posterior do antebraço com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Após ter feito pela parte lateral, troco as mãos e agora vou trabalhar na parte medial. Novamente, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1
e pressão 3 e pressão 1. Vamos agora utilizar o nó dos nossos dedos para fazer o deslizamento nodular. Lembrem-se, estou a utilizar os nós dos dedos mais distais e novamente vou com a pressão 3 do punho até ao cotovelo e volto à posição inicial pela parte posterior do antebraço. Pressão 3 e pressão 1. E agora vou trabalhar a parte medial do antebraço. Pressão 3 e volto em pressão 1. Pressão 3 e volto com a pressão 1. E pressão 3 novamente e volto com a pressão 1. Agora vou fazer o deslizamento com o meu polegar. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e pressão 1. Agora na parte medial, pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. A pressão 3 é no polegar. E voltamos com a pressão 1. Terminamos então a massagem à parte anterior do antebraço. Vamos agora fazer massagem à parte posterior do antebraço. E vamos então começar com a técnica de deslizamento profundo. Vamos então colocar o antebraço em pronação e vamos então deslizar. Deslizamento digital palmar e voltamos sem pressão. Com pressão, voltamos sem pressão. Vamos com pressão e voltamos sem pressão. Vamos agora fazer o deslizamento nodular, agora com a região nodular, com pressão, sem pressão. Com pressão, voltamos sem pressão. E vamos novamente com pressão e voltamos sem pressão. Vamos então deslizar com o polegar e voltamos. Vamos com a pressão 3, voltamos com a pressão 1, vamos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora para trabalharmos o braço, em vez de pegarmos no punho, vamos então pegar no cotovelo. Vamos começar então com toda a superfície palmar e digital. Com pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. E agora vamos fazer o mesmo da parte lateral do braço. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com o polegar e os 4 dedos, vamos então deslizar com pressão 3 até aos ombros e dos ombros até ao cotovelo, vimos com a pressão 1. Como é que fazemos? O polegar vai ficar em cima da região anterior, vai fazer pressão na região anterior do braço, enquanto os 4 dedos vão fazer pressão contra a parte posterior do braço. Pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. Vamos também fazer o deslizamento nodular na parte anterior. Pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Podemos também deslizar lateralmente. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E para indicarmos ao nosso cliente que terminamos esta massagem, vamos então pegar no punho do cliente e vamos deslizar desde o antebraço, passando pelo cotovelo lateralmente, depois no braço, vamos até ao ombro e do ombro novamente, lateralmente até ao punho, sempre com a pressão 1, ou seja, com o deslizamento superficial. E aqui indicamos ao nosso cliente que terminamos a massagem ao antebraço e ao braço. Após termos trabalhado os membros superiores do cliente, vamos então agora trabalhar o abdômen. O abdômen é opcional, podem saltar o abdômen como podem não fazer. Eu aqui vou então demonstrar a massagem no abdômen. Derramar para cima da minha mão e com a técnica de deslizamento superficial vou espalhar então o óleo pelo abdômen do meu cliente.
Vamos então deslizar no sentido longitudinal, com a pressão 3, pressão 1. Pressão 3, cuidado para não aplicarem pressão por cima das costelas, vai magoar o cliente, por isso um pouco abaixo, voltamos com a pressão 1. E com a pressão 3, e volto com a pressão 1. Vou então trabalhar com a região digital e palmar nos cóluns, vou então fazer o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sem pressão no sigmoide. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e pressão 1 para o cólon sigmoide. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Agora com a região digital, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sem pressão no cólon sigmoide. Lembrem-se, a palma da mão não toca na barriga ou no abdômen do nosso cliente, apenas a região dos dedos. Pressão 3, pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Agora com as nodulares, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 1. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sigmoide. Agora vou deslizar com a região digital e palmar nos flancos e pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e mais uma vez pressão 3 e pressão 1. E para terminar vou então fazer o deslizamento superficial no abdômen para indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. Após termos terminado o abdômen, vamos então para os membros inferiores. E vamos começar pelos membros inferiores esquerdos, ou seja, vamos primeiro trabalhar a perna esquerda e a coxa esquerda. E vou então derramar o óleo para a minha mão e vou espalhar pela perna. Lembrem-se que, ao fazermos o deslizamento superficial, estamos a ter o primeiro contacto com o nosso cliente. Vou então fazer o deslizamento, vou deslizar com a região digital palmar, com a área de contacto, a região dos dedos e a palma da mão, com pressão 3 até ao joelho, e do joelho até ao tornozelo, vem com a pressão 1. Pressão 3 até ao joelho e pressão 1 até ao tornozelo. E novamente, pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. Agora com a palma da mão afastada, ou seja, não vai tocar na perna do cliente, apenas a região digital. Vamos deslizar com a pressão 3 até ao joelho e vamos voltar com a pressão 1. Pressão 3, chegamos ao joelho e vamos voltar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Vou fazer um deslizamento com a região tenar e no sentido longitudinal com a pressão 3 e ipsilateral porque estou a executar do meu lado. E volto com a pressão 1, pressão 3, volto com a pressão 1 e novamente pressão 3 e volto com a pressão 1. Vou então fazer um deslizamento superficial para indicar ao meu cliente que terminei a massagem na perna. Vou então fazer a massagem na coxa anterior do meu cliente, ele já está deitado de barriga para cima. Vou então destapar a perna e a coxa, vou fazer na coxa. Uma vez que já destapei a coxa, vou então colocar 2 pumps de óleo de amêndoas doces e vou despejar para a minha mão e com a técnica de deslizamento superficial vou então espalhar por toda a coxa. Já temos então a coxa com óleo. E aqui as nossas áreas de contacto serão então a região digital e a região palmar. E vamos trabalhar na parte mais medial e lateral da coxa.
Após termos executado na parte lateral e medial da coxa, vamos repetir a mesma manobra na parte intermédia. Vou utilizar então como área de contacto a região palmar e digital de ambas as mãos e vou então trabalhar na parte medial e lateral da coxa do cliente. Vou com pressão desde o joelho até a anca, pressão 3, entrelaço os meus dedos e desentrelaço novamente e volto da anca até o joelho com a pressão 1. Pressão 3, volto com a pressão 1. Novamente, pressão 3 e volto mais uma vez com a pressão 1. Para a parte mais anterior ou a parte intermédia, vou com ambas as mãos e faço o mesmo. Pressão 3, entrelaço os dedos, desentrelaço novamente e volto com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e volto até ao joelho com a pressão 1. Agora vamos executar a mesma manobra, mas com as nodulares. Vamos utilizar as nodulares mais distais. Vamos apanhar a região lateral e medial. Entrelaçamos os dedos e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, entrelaçamos os dedos, desentrelaçamos e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E agora mesmo na parte anterior. E pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com a região digital vou então deslizar. Pressão 3 e pressão 1. Lembra-se, só queremos como área de contacto a região digital, por isso levantamos as palmas das mãos, vamos do joelho até a anca com a pressão 3, entrelaçamos em cima na anca ou junto à espinha ilíaca e depois desentrelaçamos novamente os dedos e vamos voltar com toda a área de contacto digital palmar em pressão 1. Pressão 3, entrelaçamos, desentrelaçamos e voltamos com a pressão 1. E agora mesmo na parte anterior. Pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E para terminar a coxa, fazemos então um deslizamento superficial para indicar ao nosso cliente que terminamos a coxa. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento ao pé e vou começar com a técnica de deslizamento superficial. Gosto mais uma vez de relembrar que esta técnica é uma técnica de diagnóstico, é o primeiro contacto com o cliente e também a técnica com que nós vamos espalhar o óleo. Vamos espalhar então o óleo no dorso do pé, no arco longitudinal do pé e também na ponta do pé. Vamos começar então por aplicar um pump de óleo de amêndoas doces. Vamos então derramar o óleo na nossa mão e vamos então espalhar pelo pé do nosso cliente. Vamos então espalhar pelo dorso do pé, o arco longitudinal medial do pé, a região plantar e pelo arco longitudinal lateral do pé. E espalhamos bem também nos dedos. E espalhamos então o óleo no pé do nosso cliente. Vamos então fazer o deslizamento digital palmar. Vamos utilizar então toda a nossa mão. Vamos desde os dedos até ao tornozelo. Pressão 3. Chegamos aqui aos malelos. Voltamos por baixo com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora com os nossos dedos entrelaçados, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Quando nós voltamos com a pressão 1, vimos por baixo dos malelos. Vamos agora trabalhar no arco longitudinal medial do pé. Até podem levantar
o pé com uma mão e fazem assim. Pressão 3, vêm por baixo do calcanhar e voltam com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora com a região tenar, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora com a região nodular mais proximal, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora com o polegar, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora na ponta do pé vamos então fazer deslizamento. Vamos então deslizar até ao calcanhar com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Agora com a região tenar, pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Agora com a região nodular mais proximal, vamos deslizar com o nó dos dedos até ao calcanhar e voltamos em deslizamento. Com pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial e vamos indicar então ao nosso cliente que terminamos a massagem. E agora vamos fazer então o deslizamento superficial, ou seja, passar com uma pressão 1, desde os dedos até ao tornozelo, com pressão 1, voltamos com a pressão 1, indicamos então ao nosso cliente que terminamos a massagem. Esta foi então a aula de massagem de relaxamento apenas com a técnica de deslizamento superficial e profundo ao corpo inteiro. Espero que tenham gostado do vídeo, deixar o gosto e até à próxima.